Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar um pouco sobre a Oceania e as suas características naturais. Bem, relembrando, a Oceania é um continente, um pouco diferente do que a lógica padrão de continente, mas nós já falamos sobre isso. O objetivo da nossa aula é conhecer as características naturais da Oceania, clima, relevo, vegetação e hidrografia. Além disso, nós vamos ver ali como acontece parte econômica da Oceania, já indo para a reta final dos conteúdos que nós vamos estudar esse ano. Qual a origem das características naturais do novíssimo mundo? Você já ouviu falar em biogeografia de ilhas? Acontece que a Oceania, por convenção, é um continente, mas na prática não é bem assim. Existem ali placas tectônicas continentais e várias ilhas. A maior das ilhas da Oceania é a Austrália e é a única que chega a ter característica de continente de verdade. Todo o resto são ilhas pequenas com paisagens bem diversificadas. Essas paisagens são diversificadas por vários motivos. Em alguns casos existem ilhas vulcânicas, em outros casos as espécies da fauna e da flora se desenvolveram de formas tão estranhas que nem parecem do planeta Terra. Afinal, é lá que existe o ornitorrinco, que é um animal que parece um castor, mas tem bico de pato e bota ovo e ainda tem veneno. Bem, sobre as características básicas. Com extensão territorial de 8.526.462 km², correspondendo a 5,8% das áreas continentais, a Oceania é o menor continente terrestre. Essa região é formada por 14 países: Austrália, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. A Oceania então está marcada aqui nesse mapa como pintadinha de verde, Ela se adentra ali então no Oceano Pacífico. Quando nós falamos de Oceania, é curioso que é um continente que está inteiro no hemisfério oriental. E outra característica é que a maior parte da Oceania está no hemisfério sul, beleza? Ao contrário do que acontece com a Europa, que é um país que está praticamente inteiro no hemisfério norte, aliás, ele está inteiro no hemisfério norte e parte dele no ocidente, parte no oriente. Alguns países são ilhas? Pois é, a Austrália ocupa cerca de 90% da porção continental. Os outros países são formados por ilhas e atóis no Oceano Pacífico, sendo que a maioria é de origem vulcânica. Essas ilhas estão divididas em 4 grupos. Nós vamos ter então lá a Polinésia, pegando a região que se adentra mais ao Oceano Pacífico e incluindo a Nova Zelândia. Sobre a Polinésia, é interessante nós sabermos que alguns geólogos e geógrafos defendem que a Nova Zelândia deveria ser estudada como um continente individual, pois as características geológicas da Nova Zelândia já são bem diferentes da de outras regiões da Polinésia. Também existe a Micronésia, que são centenas de ilhas em vários arquipélagos. Existe a Melanésia, que vai ocupar vários países na região central aqui, pegando inclusive ali a região de Vanuatu, por exemplo. A Melanésia leva esse nome pois os nativos são pessoas de etnias negras e que não são, ou teoricamente não são afrodescendentes. Não existe essa questão, como eu posso dizer, recente, Eles não migraram para lá há pouco tempo. Eles estão bem afastados do continente africano, mas eles existem lá desde que chegaram lá na pré-história. Então esses povos acabaram ocupando todo esse território. É na Melanésia que existem algumas etnias de pessoas que têm o cabelo bem loiro e a pele bem escura. Nós vamos ter ali também a região da Austrália, que é a região com características mais continentais. Quando nós falamos de biogeografia de ilhas,
nós vamos falar de como a vida se desenvolveu diferente nesses lugares. Né? Por quê? Justamente pelo isolamento natural causado pelo mar e pelos oceanos, as espécies da fauna e da flora acabam apresentando características muitas vezes únicas. Então vai ter lá na região de Komodo, por exemplo, o dragão de Komodo, que é o maior lagarto da atualidade, chegando a mais de 2 metros de comprimento. Além disso, ainda ali na região da Oceania, existem aves gigantes como o casuar, que, se eu não me engano, é a terceira maior ave da atualidade, e é um animal extremamente agressivo, né? É uma ave que tem força para matar um ser humano. Bem, uma outra região da Oceania. A Austrália é uma região que compreende a Austrália, Nova Zelândia e algumas ilhas vizinhas. O termo é usado em vários contextos diferentes, incluindo geopoliticamente, fisiogeograficamente e ecologicamente, tendo o termo cobre várias regiões ligeiramente diferentes. Né? Esse termo de Austrália, a área da Austrália, ela tem regiões bem diferentes entre elas, mas que de certa forma estão relacionadas. Se nós pegarmos a Nova Zelândia e a Austrália, são as economias mais desenvolvidas da Oceania. Né? Essas economias, elas acabam, querendo ou não, sendo países industrializados, considerados países ricos e não países emergentes. Né? Então eles têm aquela situação de serem ditos países desenvolvidos. Sobre as ilhas vulcânicas. As ilhas vulcânicas são aquelas formadas pela consolidação do material magmático em regiões oceânicas através da atividade de vulcões marinhos ou pelos diferentes contatos entre placas tectônicas. Erupções na Oceania ocorrem através de duas crateras, uma situada na ilha desabitada de Unga Ha'apai e outra submarina a 100 metros da costa. Quando o magma entra em contato com a água, ele começa a resfriar e virar rocha. Surgem assim rochas magmáticas. Às vezes são tão grandes esses derramamentos que se formam ilhas na região. Existe atividade sísmica nessas ilhas? Bem, se nós formos olhar aqui esse mapa, é possível verificar áreas de divisas de placas tectônicas, onde muitas vezes o contato ou o afastamento dessas placas faz com que tenha derrames de lava. E é justamente esses derrames que vão dando origem a novas ilhas. Mas isso também é bem complicado em relação a abalos sísmicos. Né? Nessas regiões podem acontecer muitos terremotos. O relevo da Oceania ele é caracterizado por uma grande diversidade de unidades geomorfológicas, como por exemplo a Cordilheira Australiana e as cadeias de montanhas. Né? Nós vamos ter lá então a região da Cordilheira aqui, australiana. Cordilheiras são dobramentos modernos com montanhas bem altas. Essas montanhas justamente impedem a passagem de umidade para a porção central e é por isso que existem grandes desertos na parte central da Austrália, de modo geral. Na Nova Zelândia também existem montanhas, onde foram filmados importantes filmes da atualidade, como por exemplo Senhor dos Anéis. Na Austrália, predomina um relevo com baixas altitudes. Já na Nova Zelândia, há o predomínio de relevo planáltico e de dobramentos modernos, tendo planícies apenas no norte da ilha do norte, né, o norte da ilha do norte, nessa ilha menorzinha ali, em algumas regiões de áreas litorâneas das duas ilhas. Já na Ilha do Sul, há os Alpes do Sul, que possuem dobramentos modernos, que se estendem por praticamente toda a ilha. Então toda essa parte que está marcada de marrom aqui no mapa, que é possível ver pintadinha de marrom, são dobramentos, são montanhas. Lembrando que para ser montanha tem que ter mais de 2.000 metros de altitude. Vamos para uma atividade. A Oceania é o continente constituído por diversos arquipélagos e grandes ilhas. Explique como se apresenta o relevo desses continentes. Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta. Devido às atividades geológicas na região, o relevo da Oceania é caracterizado pela grande diversidade de unidades geomorfológicas, como, por exemplo, a Cordilheira Australiana e as cadeias de montanhas. Bem, e o clima na Austrália e Oceania? Como se dá o clima? Uma curiosidade, antes de falar de clima. Se nós olharmos aqui, bem na faixa onde se encontra o deserto na Austrália, nós temos também o deserto no continente africano e deserto na América do Sul. Essa região desértica passa por cima do estado do Paraná. Só que o estado do Paraná não é deserto. Isso acontece por dois motivos somados. A Serra do Mar aqui no Paraná, ela acaba segurando muitas nuvens, proporcionando a existência de nuvens orográficas naquela região, que acabam precipitando e dando origem a nascentes de rios que correm para os dois lados. Uns correm direto para o Oceano Atlântico e outros vêm e entram no continente, trazendo umidade para o continente. E o outro motivo são as grandes massas de ar úmida que se formam lá na floresta amazônica, que acabam vindo para o sul e quando elas se misturam com um pouco de umidade que já tem aqui, acabam precipitando através de chuvas frontais. E talvez esse seja um dos motivos pela grande estiagem, né? Atrelado às grandes queimadas que ocorreram na região amazônica, pode ter acontecido uma área de baixa pressão e que não empurrou a umidade para a região do Paraná, aumentando a estiagem. Voltando a falar de Oceania, né, além da faixa de deserto, é possível ver que boa parte da Austrália ela se localiza em uma latitude muito parecida com a do estado do Paraná. Isso faz com que o clima das regiões mais próximas do litoral sejam bem parecidos com o clima que nós temos aqui no nosso estado, que seria um clima subtropical. A grande diferença é que o clima no estado do Paraná é o clima subtropical úmido e em grande parte da porção central da Austrália é o clima subtropical continental, que é um clima mais seco. Mas por que subtropical? Se está dentro da área temperada, né? A zona temperada é toda aquela região que compreende do trópico, né, dos trópicos até os círculos polares. Então nós vamos ter lá o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Toda essa parte laranjada é a zona temperada. Zona temperada são lugares onde nós temos grandes diferenças de estação de ano. Primavera, verão, outono, inverno, bem significativos, bem marcados, né? Inverno com neve, outono com folhas caindo, verão com tudo muito verde e primavera com flores. Acontece que, tanto aqui no Paraná como em parte da Austrália, a proximidade com a região tropical faça com que o clima não seja tão demarcado assim. Mas quanto mais você se afasta da linha do Equador ou mesmo do trópico para norte ou para sul, faz com que nós tenhamos ali características mais temperadas. São justamente as características dominantes na região da Nova Zelândia. Por isso que neva lá e não neva com tanta frequência aqui no estado do Paraná. Esse continente apresenta uma grande diversidade de paisagens, com destaque para as florestas tropicais, desertos, savanas, nevadas, montes nevados, estepes, zonas litorâneas. A fauna é representada pelos cangurus, coalas, ornitorrincos, entre outros. Quando nós falamos ali dessa fauna, existem alguns animais bem próximos aqui no Brasil. O gambá, que existe aqui no estado do Paraná, ele é parente próximo do canguru. Próximo, entre aspas, né? Ele é um marsupial, assim como o canguru. Por isso ele também carrega seus filhotinhos e tem alguns comportamentos que fazem lembrar, né? O canguru, inclusive, se eu não me engano, é o maior dos marsupiais da atualidade. E justamente ele se desenvolve dessa forma por conta daquela questão da biogeografia de ilhas que eu já havia falado. Sobre o clima e a vegetação, nós temos ali, na região sudeste, um clima temperado, com temperaturas e umidade altas, vegetação de alta montanha, formações semiáridas, florestas pluviais, estepes e pradarias. No norte, clima tropical. A porção mais do norte da Oceania, e aqui a gente não está falando de Austrália, tem um clima muito parecido com o clima que vai acontecer em vários lugares no Brasil,
Regiões como Rio de Janeiro ou o Nordeste brasileiro têm clima muito parecido com o de algumas ilhas que ficam no norte da Oceania. Na região noroeste, o clima predominante é o Mediterrâneo, vegetação de floresta mediterrânea, algo que não acontece no Brasil, mas vai acontecer muito na Europa também. E na região central, no caso da Austrália, existe a questão dos grandes desertos, né? Por conta da grande massa de terra que o país é. Essas são algumas paisagens da Austrália, da Papua Nova Guiné e de Albânia. Uma coisa interessante sobre a Oceania é que, tirando a Austrália e Nova Zelândia, a economia de quase todos os outros países depende primeiramente do turismo para se desenvolver. E até mesmo a Austrália e Nova Zelândia acabam se aproveitando um pouco das belas paisagens naturais. Nova Zelândia, principalmente após a gravação dos filmes do Senhor dos Anéis. E na Austrália, enfim, a Austrália sempre chama atenção por conta da sua fauna tão diversificada. A Oceania possui mares estreitos, golfos, baías, e a região mais profunda do oceano fica lá, que seriam as Fossas das Marianas. As principais bacias hidrográficas que ficam na Austrália, elas seriam a bacia hidrográfica do Lago Erie e a bacia de Darling-Murray. Essas bacias são extremamente importantes, pois elas levam água para a população. No caso da bacia do Lago Erie, ela tem uma importância quase semelhante à do Rio São Francisco aqui no Brasil. Ela passa, a bacia, né, os rios que correm do lago, eles passam por áreas com clima mais árido ou semiárido, sendo uma das principais fontes de água para essa região, e muitos desses rios, eles não correm ao longo do ano todo. Bem, vamos para mais uma atividade. Caracterize as principais bacias hidrográficas da Austrália e explique quais são as suas importâncias. E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta para a nossa atividade? As principais bacias hidrográficas do país são a Bacia do Lago Erie, a qual possui a maior parte de seus rios temporários, uma vez que se localiza na parte mais árida do país. A outra é a de Darling-Murray, localizada no sudeste da Austrália. Ambas são extremamente importantes para regular a distribuição hídrica, manutenção da vida, além de atividades econômicas que ocorrem principalmente na região de Darling-Murray. Bem, nessa aula nós conhecemos os aspectos naturais da Oceania, vimos algumas características. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!